e abra sua Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 17. Nós vamos meditar do versículo 1 ao versículo 6. Depois nós vamos para Êxodo 20. Tente prestar bastante atenção para você entender, senão você não vai conseguir entender a palavra. Tiver anotação, caderno de anotação, faça anotações. Tudo tem um propósito, todo direcionamento tem um propósito. E nós precisamos entender, né? Entender realmente a palavra e o que Deus fala conosco. Começando aqui, temos bastante leitura, gente. Eu vou ter que ser um pouquinho rápido nessas leituras para que eu possa conseguir ler tudo. Mas como nós começamos lá em Êxodo, nós vamos terminar lá em Hebreus. Por isso que eu digo que é importante você estar bastante atento para que você possa compreender todo o direcionamento. Pode sentar os obreiros, acompanhem. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha, diga comigo, bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E a água saiu, saciando a sede daquele povo. Eu quero que você preste atenção, que eu vou dar 2 direcionamentos aqui, tá? Eu vou falar trazendo 2 direcionamentos distintos. Primeiro, eu quero deixar claro que ele fez em obediência aquilo que Deus mandou, e aquilo que Deus disse que aconteceria, aconteceu, a água saiu. Ele bateu na rocha como o Senhor orientou, e da rocha saiu água, e o povo saciou-se, né? Matou a sua sede. Vamos para Êxodo 20. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto? Para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito
e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta, diga comigo, fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. É importante que você entenda uma coisa: como nós devemos levar a palavra de Deus a sério, né? Nós somos representantes do Senhor, cada um de nós somos servos e embaixadores do Senhor, representantes do Senhor. Não estamos aqui simplesmente para ouvir a palavra ou para nos tornarmos pessoas, vamos chamar, religiosas. Nós somos embaixadores, nós somos representantes do Senhor. O Senhor fala através de nós, o Senhor mostra o seu amor através de nós, o Senhor mostra o seu caráter através de nós. O Senhor mostra o seu poder através de nós. E nós precisamos ter cuidado com aquilo que fazemos. Primeiro ponto que eu quero deixar claro é que o povo, mesmo já estando livre no deserto, ainda tinha um mau hábito. Era um povo que vivia não para outra coisa senão reclamar e se queixar. Reclamavam de tudo, se queixavam de tudo, estava dentro deles isso. Nada estava bom, nunca estava bom. De tudo eles reclamavam, inclusive deixando claro que essa reclamação, essa murmuração e essas desobediências custaram 40 anos no deserto. Amém? Lhe custaram 40 anos no deserto, sabendo que muitos nunca entraram na terra prometida. Aí vem o Senhor lá atrás, lá no início, o Senhor fala com Moisés e diz: Moisés, vai lá e bata na rocha, e dela vai verter água, e o povo vai beber dessa água. O povo viu a glória, palavra da semana passada, né? Quem não quer ser uma pessoa de fé não será nunca. Quem quer ser incrédulo vai ser uma vida inteira. Sabia disso ou não? Quem não quiser realmente, não tomar uma decisão, eu quero ser uma pessoa crédula, eu quero ser uma pessoa de fé, não será a vida inteira. Como o exemplo nós pregamos a semana passada do malfeitor na cruz, um se arrependeu na última hora, o outro ainda tinha força, mesmo sabendo que ia morrer, de ficar ainda insultando Jesus, naquela situação trágica. Então, aqui, eles viram a glória, eles viram todo aquele poder, eles viram, mas mesmo assim não foi o suficiente para que eles parassem de reclamar, de murmurar, a primeira dificuldade, começassem a blasfemar e etc. Moisés bateu na rocha, saiu água, maravilhoso. Aqui nós estamos lá no capítulo 20. O Senhor foi claro. Agora não era para bater. Engraçado que isso é uma coisa interessante também, né? Nós precisamos estar atentos, bastante atentos à forma de Deus trabalhar, porque cada momento Deus trabalha de uma forma. Eu sei como Deus faz, sabe nada. Cada momento Deus faz de uma forma. Cada momento Deus está todo o tempo testando a nossa obediência, todo o tempo testando a nossa vida. Não, eu já sei como funciona, sabe nada. Sabe nada, nós precisamos estar atento ao que Deus fala, atento ao que Ele fala. Eu já conheço a palavra, mas tem uma hora que Ele opera de uma forma, tem uma hora que Ele opera de outra forma. Deus está trabalhando conosco o exercício da obediência o tempo todo. Aqui o Senhor falou, pegue a vara com seu irmão Arão e reúna a comunidade diante desta e fale aquela rocha, e ela verterá a água. Era para bater? Era para falar. Não era para bater.
Era para falar. Era para falar: vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Passa, por favor. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: escute, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim, vocês quiseram fazer do jeito de vocês e botar a força de vocês nisso, como vocês não confiaram em mim para honrar, diga comigo, para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, porque era para vocês me honrar à vista dos israelitas, era para vocês honrar a minha santidade, o meu poder. Lá atrás eu tirei com vocês batendo, agora era para falar com a rocha, era para vocês me honrar à vista dos israelitas. Como vocês não fizeram isso, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou a sua santidade entre eles. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim até o monte Nebo e Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã. Diga comigo: e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como o seu irmão Arão morreu no monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois, diga comigo, assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá e em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto você verá a terra, diga comigo, portanto você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, agora pois você e este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde pisar a planta de seus pés darei a vocês. E lhes disse: garanto-lhes que... Aliás, para aqui. Você entendeu até onde eu trouxe ou não? Entendeu ou não? Deus falou, a primeira vez o Senhor falou bata, a segunda vez o Senhor falou? Eles tiveram a sua fraqueza, e por isso não entraram e não conduziram, não fizeram o povo entrar com eles. Aonde eu quero chegar com isso? Quando nós falamos de Moisés representa uma coisa bastante delicada que muitos de vocês como cristãos não conhecem. Então é aqui que eu pedi para você prestar atenção. Eu encerro essa parte, que eu quero que você leve muito a sério, atento ao que Deus fala. Nunca pense assim: não, eu já sei como é, eu já sei como funciona, eu já sei como é que... Não sabe nada, você precisa estar atento ao que Deus está falando, porque horas ele opera de uma forma, horas ele opera de outra, horas ele quer que nós façamos de uma maneira, ou outras vezes ele exige de nós uma outra atitude, e tudo é para o exercício da nossa obediência e da nossa fidelidade.
Grave isso com você. Pela desobediência deles, eles foram, eu resumiria isso dizendo assim, chegaram à fronteira, chegaram às margens da terra prometida, mas não entraram. Moisés não pôde entrar com o povo, não pôde fazer o povo entrar na terra prometida. Quem conduziu o povo à terra prometida? Josué. Você sabia que o nome Josué significa também Jesus? É o significado do nome de Jesus? Não sabia disso? Amém? Então agora mudamos um pouco, fica com essa parte, porque aqui também tem um significado, já preparando tudo para o Senhor Jesus. Moisés representa a lei, Josué representa Jesus. Moisés representa a religião, Josué representa Jesus. Moisés representa a lei, Josué representa Jesus e o tempo que nós estamos hoje. Para você que é cristão, que período nós estamos hoje? Esse período é chamado de o período da graça. Aqui está mostrando que a lei, a religião, não nos leva à terra prometida, nos leva à beira, à margem, à divisa da terra prometida. Jesus nos faz entrar, a religião não. Jesus nos faz entrar na terra prometida, a religião não. A religião pode levar à divisa, à beira. Moisés olhou à distância, mas não pôde fazer o povo entrar. Quem faria o povo entrar? Josué. Isso é a mesma coisa. Isso aqui já é uma preparação para a vinda de Jesus. Tudo isso já indica todo o caminho que seria no futuro aberto para o Senhor Jesus, o que aconteceria no futuro. E ao mesmo tempo representa Moisés a lei, a religião, e Josué a graça, o Senhor Jesus. Graça significa favor imerecido. Diga comigo, graça significa favor imerecido. Não quer dizer que você mereça, não é por merecimento. Não é porque eu mereci. A graça é favor imerecido. Não é por merecimento, é pelo favor, mesmo sem merecimento, do Senhor Jesus. Amém? Como, passa por favor. Eu lhes disse, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou a um alto monte, onde ficaram a sós, e ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversaram com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, para Moisés e para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Aqui na atenção, não tinha o que falar, soltou essa. E a verdade, a seguir apareceu uma nuvem e o envolveu, e dela saiu uma voz e disse, diga comigo, este é o meu filho amado, ouçam-no. Quando
Quando volta, por favor, quando o Senhor, juntamente com os discípulos, saiu para orar, e aconteceu essa visão, essa transfiguração, apareceu numa nuvem e envolveu, aliás, volta mais uma, mais duas, mais uma, bate o dedo aí, mais uma, mais uma. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os a um alto monte onde ficaram a sós, e ali ele foi transfigurado diante deles. Passa, por favor. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum... Passa, por favor. Apareceram diante deles Elias. Primeira coisa que eu quero dizer, Elias, para quem não sabe, nunca morreu, não viu a morte, foi arrebatado, que representa o tempo dos profetas, Moisés, que representa o tempo da lei, representa a lei, toda a lei que muitos sustentam até os dias de hoje, essa lei julgadora, essa lei cruel, essa lei acusatória, os quais conversavam com Jesus. Transfigurado estava Jesus. Passa. Então Pedro disse, passa, por favor. Então não sabia o que dizer, estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz e disse, diga comigo, este é o meu filho amado, ouçam-no. Ele não se referiu a Elias, ele não se referiu a Moisés, ele não se referiu ao tempo dos profetas, nem ao tempo da lei, ele se referiu ao tempo da graça, ele se referiu ao Senhor Jesus. Esse é o meu filho amado, ouçam-no. Amém? No começo eu mandei você prestar atenção para você entender, senão ia ficar confuso. Entendeu? Eu mandei você prestar atenção, preste bastante atenção para que não fique confuso. E isso significa, mais do que nunca, graça, favor e merecido. A lei não pode nos salvar. A religião não pode nos salvar. O Senhor Jesus pode nos salvar. A lei não pode trazer benefício. A religião não pode te trazer benefícios. O Senhor Jesus, os ensinamentos do Senhor Jesus, a fé no Senhor Jesus, a fé no Senhor Jesus nos traz salvação. Não nos traz a porta, não nos leva à porta, à divisa da terra prometida. Nos faz entrar na terra prometida. Amém? Você não quer a divisa da terra prometida, quer? Você quer entrar. Você não quer chegar à porta e não entrar, você quer entrar. E só através do Senhor Jesus. Vamos lá. Portanto, Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em quem? Em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés e a lei. Amém? Moisés representava a lei. Da mesma forma que um construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que havia de ser dito no futuro. Como disse,
dando testemunho do que havia de ser dito no futuro. Moisés estava preparando o caminho futuro para o Senhor Jesus. Mas Cristo é fiel. Diga comigo, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Moisés como servo, Cristo como filho. E esta casa somos nós. Diga comigo, e esta casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Se é que realmente cremos nisso. Se é que muitos creem realmente nisso. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão, diga comigo, lhe deu o dízimo de tudo em primeiro lugar. Seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante, diga comigo, ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Uma coisa importante, uma polêmica que existe, que não existe, que é claro, o texto. Há pessoas que falam que o dízimo é do tempo da lei. Lei é Moisés. Nós estamos meditando agora no livro de Hebreus e mostrando que Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote, que era alguém que também representava o Senhor Jesus. E na época não havia lei, isto é, antes da lei. Abraão devolveu o dízimo a ele, por quê? Por lei, porque existia uma lei que mandava, que existia uma lei que determinasse isso? Não! Devolveu o dízimo por um ato de fé, por um ato de fidelidade. Não porque existisse lei para mandar fazer, lei que o obrigasse a fazer, e sim por fé, porque não havia lei aqui. É antes da lei. É algo feito por fé. Amém? Amém? E eu quero que você entenda, não estou me apegando aqui, viu? Para quem gosta, muitas pessoas às vezes gostam de pegar só nesse ponto de dízimo. Não, nós estamos falando de fidelidade. Nós estamos falando de fidelidade, nós estamos falando de fé, que fé é muito antes de lei. Nós estamos mostrando homens que obedeceram por fé, quando não havia lei, não havia nada que mandasse, não havia nada que exigisse. Entendeu? Fé é isso, não é porque algo me ordena fazer, não, eu faço por fé. E aqui, sem pai nem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, que era Melquisedeque, lá no tempo de Abraão, lá, que era sacerdote, que era um sacerdote que também representa o Senhor Jesus que viria no futuro. A mesma coisa. E permanece sacerdote para sempre, como o Senhor Jesus. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo. Vou repetir. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Mais uma vez mostrando que antes da lei, este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou aquele que tinha as promessas. Mostrando mais uma vez
Porque no tempo de Moisés, foi determinado, foi instituído a lei. E na lei havia o sacerdote que recebia os dízimos. Quando nós estamos falando da linhagem de Levi, nós estamos falando do bisneto de Abraão, que não era do tempo da lei também, que através da atitude de fé, de obediência de Abraão, que trouxe bênção para toda a sua descendência, a atitude de fé, de obediência de Abraão trouxe bênção para toda a sua descendência, os seus descendentes também praticavam a mesma fé. Amém? Eu resumiria tudo dizendo assim: religião não pode salvar. Você tem que ser claro. Eu sou um praticante da religião. Não, ela não pode salvar. Religião não pode salvar, a lei não pode salvar. Muitas pessoas estão presas até hoje, muitos cristãos estão presos à lei. Tentam ser praticantes, uma coisa que é impossível hoje. E hoje nós estamos no período da graça, do favor imerecido de Deus. Por isso que quando nós erramos, nós não erramos, nós não devemos errar. Nós não devemos errar. Mas se nós errarmos, é muito fácil acertar a situação. Tem pessoas, a lei, no período da lei, o pecador era condenado à morte. O Senhor, por misericórdia, encontrou um meio de que houvesse um substituto, que quando se instituiu o sacrifício de animais como substituto da morte, o sangue daquele animal seria como o derramamento de sangue daquela pessoa. Aquele sangue era derramado no lugar daquela pessoa. Hoje nós pecamos, nós erramos, nós temos, diga comigo, o favor imerecido de Deus. Nós erramos, nós não devemos errar, mas quando erramos, nós botamos a nossa boca no pó e pedimos perdão ao Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus pecados, Senhor. Eu errei, eu sei que eu falhei, eu sei que eu não deveria ter praticado isso, mas estou aqui, Senhor, para te pedir perdão. Eu sei que não mereço, mas a graça é o favor imerecido do Senhor. E o Senhor está pronto a me perdoar. Ele diz: vá e não peques mais. Você levanta a sua cabeça e sai e anda de cabeça erguida. Por isso que o verdadeiro cristão não são esses que hoje vivem apontando o dedo para a vida dos outros, que vive matando, acusando, detonando a vida do outro. Esse não é o verdadeiro cristão, esse não vive o cristianismo verdadeiro, porque o verdadeiro cristianismo é um cristianismo de perdão, de misericórdia, de favor imerecido. Não é porque as pessoas merecem. Eu também não mereço nada, você também não merece. Mesmo assim o Senhor, Ele pagou um alto preço por nós, Ele nos perdoou mesmo não merecendo. Eu não mereço, você não merece, e Ele nos perdoou. Ele não olha para nós, não aponta o dedo para nós, não vive nos acusando, nos criticando, nos mandando para o inferno a todo tempo. Amém, pessoal? Por isso que nós precisamos viver o verdadeiro cristianismo. Quantas pessoas, eu conheço pessoas hoje que ela peca, ela para de frequentar a igreja. Eu conheço pessoas hoje que não vêm na igreja porque pecou, e essa não é a atitude. Qual deve ser a atitude? Eu pequei, não deveria ter pecado, eu errei, não deveria ter errado, mas agora eu vou botar minha boca no pó, eu vou buscar a misericórdia de Deus, o perdão, o favor imerecido de Deus, e eu tenho isso já alcançado pelo sacrifício do Senhor Jesus. Eu já tenho isso conquistado. O diabo não vai me acusar, o diabo não vai apontar o dedo, não vai roubar a minha autoridade para chegar diante do meu Deus de cabeça erguida e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu errei, mas tem misericórdia de mim, eu preciso do Senhor. Amém? Quem está entendendo? Quando as pessoas chegam diante de mim e dizem: bispo, eu pequei, eu sempre digo às pessoas: o que você vai fazer agora? Vai se matar?
Não. Você vai botar a boca no pó, vai pedir perdão ao Senhor e vai se levantar. E Ele está pronto a te perdoar. Ele está pronto a te dar essa oportunidade de recomeço, de zerar a sua vida e recomeçar de cabeça erguida. Muitas pessoas, a vida para por causa de um erro, a vida para por causa de acusação, a vida para porque o diabo aponta o dedo ou usa pessoas para poder apontar o dedo para ela. Ela não tem mais força nem para chegar diante do Senhor, e não é isso. Graça, favor imerecido de Deus. Diga comigo: graça, favor imerecido. Não é porque você merece. Nós estamos nesse período, e tudo é feito, alcançado por fé. E obedecer ao Senhor é por um ato de fé. Obedecer, praticar a palavra por um ato de fé. Como eu estou dizendo aqui, muitas pessoas, você pega religioso gosta de pegar nesse ponto e falar: não, o dízimo é do tempo da lei. Mentira, dízimo não é do tempo da lei, dízimo é antes da lei. Quando não existia a lei, já existia. O nosso pai na fé, chamado Abraão, já praticava pela fé, sem lei que o mandasse fazer, sem lei que o obrigasse a fazer. Por isso é chamado pai na fé. Amém? É por fé. Nós vivemos por fé, nós obedecemos por fé, nós praticamos por fé. Não porque se você não praticar você está morto. Não, nós fazemos por fé, nós obedecemos por fé, nós queremos na graça, na glória do Senhor por fé. Nós não queremos chegar à divisa da terra prometida, nós queremos entrar na terra prometida. Não foi Moisés que colocou o povo dentro da terra prometida, não foi a lei que colocou o povo na terra prometida, foi Josué. Josué também significa Jesus. Se não me falo no grego, é Jesus. Amém? Então, a religião não nos coloca na terra prometida, Jesus nos coloca. A lei não pode nos fazer entrar na terra prometida, a graça do Senhor pode. O Senhor Jesus pode. Por isso nós obedecemos ao Senhor. Cuidado, voltando lá atrás, cuidado, obedeça ao Senhor. Esteja atento às palavras. Esteja atento, porque nós também, como o Senhor falou a Moisés, parece até que Ele tratou Moisés com dureza, mas também serve como exemplo para mostrar como Deus quer que nós o honremos diante dos israelitas que estão aí. Deus quer que você o honre, o santifique diante das pessoas que te conhecem, que estão no seu caminho. Nós devemos santificar o Senhor. Nós somos, no período da graça, nós somos chamados de representantes, embaixadores de Cristo. Como vamos representá-lo? Como vamos representar? Como uma vergonha? Como um escândalo? Como vamos representá-lo? Vamos representá-lo dignamente? Que as pessoas olhem para nós e vejam realmente um verdadeiro representante de Cristo? Nós obedecemos por fé, nós praticamos por fé. Amém? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. A lei condena, a lei acusa, a religião condena, a religião acusa. A religião não pode fazê-lo entrar na terra prometida. A religião pode até te levar à divisa. Você vê de longe, mas não pode entrar. Mas o Senhor Jesus
Ele nos faz entrar na terra. Ele nos faz possuir a terra prometida. Coloque dentro de você, isso não é nenhuma justificativa para que alguém viva pecando, viva errando. Não entenda isso como uma justificativa para que você viva errando conscientemente. Mas coloque dentro de você, você errou, você pecou, você tem o favor imerecido de Deus, você tem a graça de Deus, você tem o perdão mesmo sem merecer. Você não deve permitir e nem ser. Olha aqui para mim. Quando nós nos convertemos, eu me lembro de um tempo que muitos pregadores, ele dava uma lista gigantesca de pecados. A exortação era gigantesca, continuamente ao povo, porque se vestir de uma determinada forma era pecado, cortar o cabelo era pecado, raspar as pernas era pecado, as axilas era pecado, jogar futebol era pecado, ir no cinema era pecado, e etc, etc, etc. Tudo isso era pecado. Isso na minha época. Mas boa parte, enquanto estava preocupado em apontar o dedo e dizer que isso, aquilo aqui é pecado, que não é pecado, coisas como estas que eu citei aqui não é pecado, muitos estavam caindo em adultério. E fico pensando, se na época, talvez naquele momento que estava ali com a cabeça voada, estivesse jogando uma bolinha, talvez não tivesse caído em pecado, não é verdade? Talvez estivesse jogando uma bolinha, aquilo que apontava o dedo e mandava muita gente para o inferno naquele momento, porque aquilo era pecado. Se tivesse lá de repente jogando uma bolinha com os irmãos ou com os pecadores, talvez não teria cometido um pecado tão grave, que aquele realmente era um pecado. É o que acontece muitas vezes. É como eu disse, nós não erramos, nós nos tornamos pessoas sensíveis àquilo que o Senhor aprova e àquilo que o Senhor reprova. Nós estamos atentos ao que está acontecendo no nosso interior, atentos àquilo que está acontecendo no nosso interior. Olha, eu vou repetir: atentos àquilo que está acontecendo no nosso interior, o que está passando aqui dentro, o que está entrando aqui dentro, o que está saindo por aqui. Isso contamina, isso manda para o inferno, isso destrói. Porque o Senhor questionou, dizendo: vocês tinham que ter me santificado diante dos israelitas. E alguém só vai santificar o Senhor quando é santo, senão vai viver errando. O Senhor manda fazer uma coisa, faz outra. O Senhor está sempre orientando: faça assim, sempre faz assado. E infelizmente isso é um erro grave. Não está atento àquilo que Deus está mandando fazer. Nós temos que santificar o Senhor diante das pessoas. Errou? Cometeu um erro? Pecou? Está tudo perdido? Não, não tem nada perdido. Você tem o favor imerecido de Deus. Eu entrei nesse assunto, por quê? Porque eu disse assim: todo aquele que é crítico, que vive apontando o dedo para os outros, mandando os outros para o inferno, esse está em pecado, aquele está em pecado, aquele outro está em pecado, aquele outro, esse está na lei até o dia de hoje. Esse ainda não conhece a graça do Senhor e nem entrou na graça do Senhor. Porque a graça do Senhor não é condenar, não é apontar o dedo, não é viver mandando os outros antecipadamente para o inferno. A graça é a misericórdia,
é o favor imerecido, é o amor do Senhor, que é transmitido através de nós. Entendeu? Nós somos os representantes do Senhor. Errou? Você não para. Você pede perdão e se levanta. Está perdoado. Errou? O diabo não te tira da presença do Senhor. Você corre para a presença do Senhor, se humilha diante dele, e pelo seu favor imerecido, pela sua graça, ele te levanta. Amém? Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor pela fé. Seja um praticante dos ensinamentos do Senhor Jesus pela fé, como foi Abraão, que obedeceu quando não tinha lei que mandasse obedecer, que praticou quando não tinha lei que mandasse ele praticar. Ele praticava por fé, ele obedecia por fé, ele vivia por fé. Está entendendo o que eu quero dizer? Ele vivia por fé. Isso é lindo. Cadê? Não tinha lei ali, então, se você fizer isso, assim, não, ele fazia por fé, obedecia por fé, tinha o seu temor, a sua comunhão, o caráter. É o pai na fé. Fale com Deus. Seja sempre exaltado. Diga a Ele: Jesus,